meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um dia de palestra da nossa 60ª Semana Espírita, do 24º Conselho Espírita de Unificação. Valença, Rio das Flores e Miguel Pereira. Na tarde de hoje, a palestra vai ser com a nossa amiga Paula Lima, de Vassouras, com o tema Eu Sou o Caminho, Verdade e a Vida. A palestra de hoje está sob responsabilidade do Centro Espírita André Luiz de Juparanã. Antes da prece inicial, faremos uma harmonização com a nossa amiga Sandra Lia. E após a harmonização, um representante da casa fará a nossa prece inicial.
que recebemos todos os irmãos através das redes de comunicação, para nos unirmos através das palestras virtuais, na impossibilidade, Senhor, de estarmos nos reunindo oficialmente, como sempre fizemos. Mas que não seja isso motivo de desgaste emocional, de desânimo para nenhum de nós. Estamos aqui sim, Senhor Deus, para dizer que os nossos compromissos são inadiáveis, para assumirmos as nossas responsabilidades perante o nosso momento reencarnatório. Estamos num momento muito especial. Estamos precisando uns dos outros, e não será o distanciamento físico que irá nos prejudicar. Agradecemos, Pai, agradecemos Jesus e a toda a espiritualidade por essa oportunidade abençoada de, mesmo do modo virtual, podermos realizar esse trabalho tão importante que é a Semana Espírita, levando o conhecimento espírita a todos os lados, para os irmãos, principalmente, que não conhecem a doutrina, não professam o Espiritismo, mas que precisam muito desse momento, que precisam muito conhecer essa doutrina libertadora, essa doutrina que nos engrandece a todos. Rogamos então, Pai, rogamos a Jesus e a espiritualidade amiga, que nos envolvam a todos, nos deixe de coração aberto, aptos a ouvirmos e meditarmos, guardarmos e trabalharmos dentro de nós todos os ensinamentos que nos chegam. Que essa seja então mais uma oportunidade abençoada para todos nós. Que assim seja. Com vocês, nossa amiga Paula Lima. Boa tarde, é uma alegria nós estarmos reunidos, né? Nesses tempos de pandemia, de afastamento, a gente poder se encontrar é sempre muito bom, né? E poder se encontrar para falar de Jesus, melhor ainda, né? Jesus dizia: onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Imagina em quantas casas, em quantos corações Jesus pode entrar hoje, né? Com esse nosso encontro, com essa nossa oportunidade de estarmos juntos, né? A gente vai conversar hoje sobre o tema Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa frase é uma frase de Jesus que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14. E para a gente poder entender melhor essa frase, a gente vai primeiro trabalhar com a leitura do texto, né, para a gente entender qual era o contexto da frase, né? O que Jesus estava falando, em que momento ele fala essa frase. E depois a gente vai fazer um estudo mais aprofundado dessa proposta, né? Do que ele quer dizer à luz da doutrina espírita. Emmanuel, quando faz aquele livro Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro da série Fonte Viva, ele nos ensina sobre a questão da essência do Evangelho, da importância que aquelas palavras têm. Ele nos lembra que nada do que Jesus disse pode ser desperdiçado e que cada uma daquelas frases, isoladamente, tem um mundo envolvido nelas, né? Então, é importante a gente fazer essas realizações de entender esse evangelho com cuidado, de parar para avaliar essas frases, né? Então, hoje, a gente vai começar com a leitura do capítulo 14, a parte inicial do capítulo 14, para a gente não perder nenhum detalhe desse momento, né? E lá no Evangelho de João, começa assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Sabeis o caminho onde eu vou. Nesse momento, Tomé fala para ele: Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos saber o caminho?
E aí Jesus fala com ele, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o contemplareis. Filipe diz então: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos é suficiente. E Jesus fala para ele: Filipe, por tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes, tu mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não falo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza as suas obras. Crede em mim, porque eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Amém, amém vos digo, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se me amardes, observais os meus mandamentos. E ele dá sequência a essa parte, falando que ele iria, mas que não nos deixaria sós, né? Que no momento certo ele nos enviaria o outro Consolador, aquele que ficaria com a gente até o final dos tempos, que é uma leitura que a gente gosta muito de fazer dentro do movimento espírita, né? Nos recordando a importância dessa renovação de laços com Jesus. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é nessa ideia de Jesus como um caminho, né? Algo que a gente precisa descobrir, algo que a gente precisa percorrer. E a gente vai lembrar que Jesus, ele é o modelo no qual a gente vai se inspirar, né? Para que a gente consiga atingir essa plenitude que a gente espera alcançar. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, o Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos são diretos, né? Respondem de uma forma muito sucinta: Jesus. Jesus é o melhor modelo que nós temos para apresentar, para que a gente possa se espelhar para desenvolver essa nossa relação com Deus. Conforme fala lá no texto de João, a relação de Jesus com Deus é tão grande, né, que ele pode ser considerado um representante de Deus, um representante dessa verdade frente aos homens, dado o seu adiantamento moral. Tanto que quando Filipe pede para que ele apresente o Pai para ele, ele fala: ué, mas você não está comigo há tanto tempo? Você já não me conhece? Se você me conhece, você conhece o Pai. Porque a minha sintonia com ele é tão grande que a gente representa a mesma coisa. Eu estou seguindo aqui a vontade de Deus. Eu estou realizando aqui aquilo que Deus espera de mim. E nessa proposta, a gente vai ver que Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, ele coloca para a gente a verdadeira identidade desse espírito, né, que encarnou entre nós para nos trazer essa possibilidade de entendimento da verdade, quando ele diz para a gente que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra, né? E como governador espiritual do planeta Terra, a magnitude desse espírito é muito grande. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, quando ele fala sobre a questão do pensamento, ele diz para a gente que o pensamento ele é uma força criativa. E ele coloca que o pensamento ele é uma força criativa que se exterioriza a partir de ondas. E ele coloca que essas ondas elas são tão mensuráveis que é como se a gente percebesse o fotônio da luz, né? A gente olhando para a luz, a gente não é capaz de perceber a existência dessa onda. Mas existe uma onda que é capaz de ser mensurada. A mesma coisa ele fala para a gente com relação ao pensamento. O pensamento de Jesus é um pensamento tão elevado
que ele já sintoniza com a vibração divina, né? Ele já sintoniza na vibração de Deus, percebendo o que Deus espera dele, realizando o que Deus espera dele. Mas nós, ainda limitados que somos, no nível evolutivo que estamos, ainda temos dificuldade de perceber essa verdade. Por isso que é preciso que nós tenhamos algo para seguir. Alguém que já conseguiu percorrer essa trajetória, que já é capaz de nos mostrar como fazer. E Jesus, então, se coloca nessa posição. Para a gente, no nível evolutivo que nós estamos, a gente não consegue perceber plenamente a verdade. O que a gente percebe são traços dessa verdade. No texto Verdade, do Emmanuel, que está lá no livro Evangelho por Emmanuel, quando ele aborda os textos de João, ele fala para a gente que, enquanto humanidade, né, no nível evolutivo que nos encontramos, nós temos o pensamento muito heterogêneo ainda, né? Cada um de nós emite pensamentos numa onda vibracional muito diferente. Então, quando a gente se reúne no pensamento da humanidade, nós ainda temos dificuldade de ter uma sintonia harmonizada, que nos permitiria sentir essa presença divina, entender essa presença divina. Então, é necessário tempo e amadurecimento dos indivíduos para que a gente comece a organizar esses pensamentos, direcionar esses pensamentos, e que nós sejamos capazes, né, de perceber essa verdade. Então, enquanto nós somos muito diferentes, nós temos caracteres, temperamentos, aspirações diferentes, fica difícil a gente conseguir chegar a um consenso. E, enquanto isso, nós só vamos ter visões parciais da verdade. Um, olhando por um ponto de vista, vê através de uma impressão, vivencia parte dessa verdade. O outro, durante determinado tipo de atividade, vivencia outra parte dessa verdade. Então, vai demorar um tempo para nós, enquanto humanidade, conseguirmos ser uma humanidade que vivencia plenamente essa luz divina. Mas ele nos coloca que, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai sendo mais capaz de perceber essa essência. E aí nós vamos crescendo enquanto humanidade. Mas, ao mesmo passo que esse processo da humanidade é lento e gradual, o processo individual vai ficando mais fácil. Porque quando cada um de nós se coloca em sintonia com o pensamento de Jesus, fica mais fácil da gente fazer o nosso adiantamento individual. E fazendo o nosso adiantamento individual, indivíduo por indivíduo, a gente gera o adiantamento da humanidade. Então, ficar nessa ideia de que a gente tem que esperar a sociedade toda mudar, todo mundo ser capaz de ser espírito puro para as coisas evoluírem, a gente não vai evoluir nunca, né? Então, é preciso que individualmente cada um de nós se coloque em sintonia com Jesus. Lembra de Jesus fazendo sintonia com Deus através do seu pensamento? Nós agora vamos usar Jesus como intermediário. Cada um de nós precisa colocar os seus pensamentos voltados para Jesus, para que as ondas mentais que cada um de nós emita comece a vibrar na mesma sintonia do Cristo. Quando nós conseguimos fazer essas pequenas elevações de vibração e entramos em sintonia com as vibrações de Jesus, nós somos capazes de nos elevar. E aí o que acontece? A gente muda o nosso padrão vibratório. A gente não fica mais nessa zona de pensamentos puramente materiais, preocupados unicamente com o nosso desenvolvimento, com o nosso quadrado, com aquilo que é meu, com o meu orgulho, com o meu egoísmo funcionando plenamente. A gente começa a evoluir no sentido de ser aquilo que nós somos feitos para ser, né? Seres plenos na vivência do amor. Então, Jesus abre para nós um novo prisma.
ele traz para a gente um olhar diferente. Depois que a gente conhece Jesus, já não é possível a gente ficar na mesma vibração. Jesus é aquele que no momento que acontece a situação da mulher pecadora, né, que ela estava ali envolvida de pessoas que iriam atirar a pedra, né, que era uma característica da região, toda mulher adúltera, pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada. Jesus, ao invés de estar na onda vibracional do tumulto, onde todos estavam ali preocupados em pegar as suas pedras para jogar, ele se coloca numa posição à parte, né? E ao se retirar para essa posição à parte, ele se sintoniza com Deus e coloca cada um daqueles seres que estão ali para repensar a sua situação frente à situação da nossa irmã. Então, quando ele fala, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, ele leva a todos aqueles que estavam envolvidos nos pensamentos coletivos do mundo, de agitação, de desorganização, preocupados com a balbúrdia e com o apedrejamento, a repensarem sobre si mesmos, né? Eles são retirados daquele lugar do senso comum, para que eles possam rever a sua situação. E aí, cada um, frente aos seus próprios erros, vão se afastando daquela situação, né? E quando, ao final, ninguém mais está ali para entregar, para jogar as suas pedras, Jesus volta-se para a mulher e diz: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, Jesus é esse que nos convida a olharmos o mundo de uma forma diferente, entendendo que, assim como nós, aqueles que caminham ao nosso lado são passíveis de erros. Assim como nós, aqueles que caminham à nossa volta são seres imperfeitos. E ao invés da gente ficar nessa ilusão de que as pessoas vão atender às nossas necessidades ou às nossas aspirações, que a gente é capaz de modificar as pessoas, a gente modificar a nós mesmos, nós vamos construindo uma situação que nos permite vivenciarmos a essência divina em nós. Então, nos permitir ligar o pensamento com Jesus é nos permitir sair do senso comum. Nos momentos em que nós somos convidados a essas agitações que a gente está vivendo hoje, né? Aonde cursa o pensamento da doença, será que eu vou estar pior? Será que eu vou ficar doente? Será que eu não vou? Peraí. Se Jesus já me trouxe a noção de eternidade, se o Espiritismo me trouxe a certeza de que a gente sobrevive à vida física, se eu tiver que desencarnar, qual o problema? Né? Se eu entendo que tudo que acontece comigo é o melhor que poderia acontecer, porque eu sou filha de um pai de amor, de um pai que me ama, que plenamente me dá as condições para que eu possa ser melhor e ser mais perfeita a cada dia, se nesse processo eu tiver que desencarnar, não é o melhor que está acontecendo para mim? Então tenhamos serenidade. Esse é o olhar diferenciado que o Cristo nos traz. Esse olhar de sair da zona de balbúrdia, sair da zona de agitação e de confusão e nos permitirmos ligar com essa essência divina que mora em nós, que habita em nós através da nossa consciência. No texto Despertamento para a Verdade, da Joana de Ângeles, ela nos chama a atenção de que existe uma lei, né? Que a gente não pode esquecer que existe uma lei. Que essa lei divina, ela nos remete a uma lei de ação e reação, né? Todos os pensamentos que a gente emite, os atos que a gente realiza, geram uma reação. E que muitos de nós estamos, nesse momento, num mundo de provas e expiações, né? Passando por esses problemas, que é característica da zona vibratória em que nós nos encontramos. Então, ficar aqui achando que Jesus vai chegar para nós e que os nossos problemas vão acabar é ilusão, é infantilidade. Então, se permitir conhecer a verdade
é entender que a gente precisa amadurecer espiritualmente. A gente precisa se libertar da ignorância. A gente precisa se entregar a esse sentimento de certeza de que o que acontece com a gente é o melhor para nós, que Jesus é o exemplo pelo qual nós devemos seguir e que cada um de nós está passando pelas dores e dificuldades que são necessárias para o desenvolvimento das suas melhores potencialidades. Que não dá para a gente ficar pensando que no mundo a gente só tem direito. Porque a gente precisa, para poder se aproximar do Cristo, realizar a tarefa que nos cabe, o dever que está envolvido em cada um de nós. Porque cada um de nós temos um compromisso com essa ordem divina, com essa verdade, que habita em nós através da nossa consciência. Tudo trabalha na natureza e nós também, como seres, precisamos fazer a parte que nos cabe. Então, entrar em sintonia com Jesus é ampliar os nossos horizontes, é entender que a gente precisa realizar o dever que nos cabe e que a gente precisa trabalhar o autodescobrimento. Porque na realização da tarefa, a gente vai entrando em contato com partes nossas que a gente não sabia que tinha. Na relação com o outro, a gente vai descobrindo características que precisam ser trocadas, que precisam ser modificadas. Cada um de nós precisa se libertar de determinados vícios e desenvolver determinadas virtudes. Então, nós somos colocados em situações que nos permitem a reconstrução moral do nosso campo de ideias, para que a gente possa ter uma vivência contínua de emoções superiores. Gradativamente, na relação com os outros, a gente vai descobrindo as nossas imperfeições, a gente vai descobrindo as nossas qualidades, atendendo ao nosso irmão necessitado, amparando as suas dores, a gente vai se aperfeiçoando, se tornando mais humano, se tornando mais misericordioso. E a misericórdia não é a qualidade divina para conosco? Quando Jesus nos apresenta Deus como Pai, ele não fala desse Pai de amor, que entende que pela nossa imperfeição nós ainda agimos no erro? Por que nós não transmitimos isso ao nosso irmão? Né? Por que quando o nosso irmão erra, nós queremos ser igual aquele servo impiedoso, né? Que quer retomar tudo a ferro e fogo? Não, nós também devemos agir com a misericórdia, porque a misericórdia é divina. Né? Deus age assim conosco, esperando o nosso amadurecimento. E voltando então a essa ideia de que é preciso esperar o tempo do amadurecimento, assim aconteceram também com as ideias. Jesus traz as ideias iniciais, né? Naquele momento, traz uma vivência que nos permite ter um exemplo, que nos permite entender de que é possível viver aqui na Terra com as suas dificuldades, passando as suas dores e ainda assim se ligar com a divindade. A gente vê em diversos momentos da vida de Jesus, ele passando por situações que não são situações fáceis, né? Ele também passou as adversidades. A gente vê a parte da família não entendendo o processo da sua missão, a dificuldade de recursos durante a realização da tarefa, mas nada disso limita, porque ele tem uma proximidade tão grande com o pensamento divino que ele tem um fator de motivação muito maior do que as limitações que acontecem naquele momento. Então, assim também podemos ser cada um de nós. Pararmos de reclamar das imperfeições que temos na nossa trajetória, muitas vezes fruto das nossas próprias escolhas, né? Resultados de séculos de imperfeição e de vivência nos nossos vícios, e nos aproximarmos dessa possibilidade de realização. Né? Não esperar que o mundo mude, que a situação melhore para que a gente possa realizar, mas que a gente mude em relação ao mundo. E que a gente também não fique preocupado em não atingir a tarefa. O importante é a gente estar em ação, é a gente estar em movimento com Jesus, né? A gente se colocar em disposição de segui-lo nesse caminho de proposta
de se manter em tarefa. Porque todo cristão que não realiza o processo de seguir o Cristo, ele permanece na inércia, né? Muitos de nós agimos com Jesus da mesma forma que a gente age com um livro que a gente compra, né? A espírita gosta muito de livro. Aí tem um lançamento de um livro novo, a gente vai lá na livraria, compra o livro, adquire aquele conhecimento, mas pega ele, traz para casa, põe numa pilha de livros e fala assim: daqui a pouco eu vou ler, uma hora dessa eu leio esse conhecimento. Muitas vezes a gente faz isso com Jesus. Há anos a gente sabe a mensagem que ele veio trazer, a proposta da vivência do amor. Tanto naquela passagem do mandamento maior, quando perguntam para Jesus qual é o maior mandamento da lei, Jesus fala: o que está escrito na lei? Essa ideia já constava entre nós, né? De que era preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa ideia já estava no homem, quer dizer, há mais de 2000 anos que a gente entende essa lição, que a lição está ali. Mas o que a gente está fazendo com essa lição? O conhecimento nós adquirimos, compramos o livro, botamos ele lá na estante e deixamos ele parado. Então agora nós estamos sendo convidados, enquanto humanidade, a fazermos o processo de mudança, né? A pegarmos esse conhecimento e colocarmos em prática. Tirarmos Jesus do livro, tirarmos Jesus desse modelo hipotético que fica ali esperando o momento da nossa transição, o momento em que o mundo vai mudar para eu seguir Jesus, né? Quando, na verdade, sou eu que tenho que mudar para seguir Jesus e mudar o mundo. Então, cada um de nós tem esse papel a desempenhar, mas é preciso que a gente acredite nessa proposta. Porque se a gente não acreditar nessa proposta, a gente vai continuar remando contra a maré, né? A gente vai ficar igual o cachorro correndo atrás do rabo. Corre, 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 se desgasta, gasta energia, mas no final das contas não produziu aquilo que veio fazer. Então ele coloca que o Espiritismo vem para lembrar aos incrédulos, né, que acima deles, querendo ou não querendo, existe uma realidade, uma verdade que é imutável, né? A presença do Deus bom, do Deus grande, que ele coloca lá, que faz germinar as plantas, que faz levantar as ondas, né? Que está ali nos amparando. Por mais que as pessoas acreditem ou não nele, o papel dele não se modifica porque a gente está acreditando ou não. Porque ele sabe que no devido tempo, né, à medida que a gente for evoluindo, essa presença vai se tornando realidade em nós. Então, se esse Deus que está ali, que nos ampara, que é bom, que é misericordioso, que olha por cada um de nós com todo carinho e amor, ele está ali nos amparando, por que a gente tem medo? Né? Por que a gente tem dúvidas ainda que o nosso destino é a perfeição? Por que a gente se limita em acreditar nesse potencial, esquecendo que a gente é herdeiro? A Joana de Ângeles, ela tem uma mensagem linda que ela diz: já te deste conta de que és herdeiro? Se você é herdeiro dessa potência divina que mora em você, se existe Deus e existe essa potência divina em você, por que você não faz esse processo da transformação? Né? Dá conta, assume esse potencial divino que existe em você. Né? E o Espiritismo vem reforçar essa existência de Deus nas nossas vidas, esse Pai de amor que nos ama, que nos ampara, que nos socorre e que dá a cada um de nós a melhor condição para o seu desenvolvimento, porque afinal das contas o que a gente quer é chegar à nossa condição de espírito perfeito, né? E para que a gente chegue a essa condição é preciso que a gente abra mão, muitas vezes, de nós mesmos, daquilo que a gente considera bom por conta da nossa visão limitada. Mas quando o Espiritismo reforça essa existência de Deus em nós, como Kardec coloca lá, né, da questão que Deus mora dentro da nossa consciência, né, que cada um de nós tem lá a presença divina a repercutir através da nossa consciência, ele nos lembra que é preciso que a gente se afine com ela, né? Que a gente coloque as nossas escolhas em sintonia com essa vibração. O Espiritismo ainda traz para a gente essa ideia da imortalidade. Isso faz o quê com a gente? Faz com que a gente entenda que o processo ele pode ser longo,
mas o que interessa é a gente estar em movimento, como a Joana disse lá na mensagem dela, né? A gente precisa estar em movimento e em sintonia com a verdade. Se a gente consegue se livrar dos vícios todos de uma vez, ótimo, mas a maioria de nós não vai fazer esse processo. A maioria de nós vai, a cada encarnação, desenvolvendo uma habilidade de coordenar determinado vício, né? Então, se a gente fizesse um processo gradativo, né, que nem a gente faz com crediário para comprar os nossos bens materiais, se a cada encarnação a gente acertasse uma parcela, vamos colocar assim, né, a gente se depurasse, se livrasse de determinado tipo de vício, daqui a pouco a gente era espírito puro, né? Mas a gente fica tão preocupado com os nossos vícios, aceitando tanto a nossa imperfeição, que isso nos limita. Então é preciso que os espíritos, né, os espíritos dos desencarnados, aqueles que viveram na Terra, venham pedir e clamar para que nós oremos e acreditemos, né? Então, oremos, nos sintonizemos nessa vibração da divindade, nos sintonizemos com o pensamento de Jesus, para que a nossa ampliação de visão aconteça, para que a gente seja capaz de acreditar não só nas verdades absolutas, mas também no nosso potencial de sermos melhores. E aí ele coloca para a gente lá, amai-vos e instruí-vos. Lembrando que o Emmanuel traz para a gente, lá no livro Pensamento e Vida, quando ele fala do anjo de duas asas, né? Que ele retoma para a gente que a gente precisa desenvolver em dois aspectos, que é o aspecto da bondade e o da sabedoria, né? É preciso que a gente ame, que a gente desenvolva a bondade, a benevolência, o atendimento ao irmão, o atendimento às necessidades suas e do outro, mas também a instrução. É preciso que a gente desenvolva a sabedoria para entender como é o funcionamento da natureza, para a gente se permitir a aquisição de conhecimentos de progresso, né? Para que a gente tenha melhores qualidades e condições de fazer com que a sociedade cresça e que o mundo seja melhor, né? E ele coloca de uma forma muito bonita, dizendo para a gente que a gente precisa do desenvolvimento dos dois, né? Porque como o anjo de uma asa só, se a gente batesse só uma asa, a gente iria para uma direção e não iria para outra, né? E se a gente desenvolve só a bondade, ele coloca que a gente seria como um poço. Aquele onde o necessitado chega, mata a sua sede, mas ele continua parado sem saber para onde ir. Então, não adianta só a gente acolher, amparar as necessidades. É preciso que a gente também dê instrução. É preciso que a gente possibilite o outro andar com as suas próprias pernas. Assim também somos nós. Não adianta só a gente ficar pedindo em oração, solicitando que as nossas preces sejam atendidas, que os nossos desejos sejam alcançados. É preciso que a gente faça parte do movimento que nos cabe e nos aperfeiçoarmos e nos instruirmos. E o Emmanuel ainda coloca lá que quando a gente desenvolve só a asa da sabedoria, a gente se comporta como um poste, né? Que a pessoa chega no poste, ela tem a iluminação ali, a luz cai sobre ela, ela tem todo o entendimento, mas em compensação ela não mata a sua sede, né? Então, quando você desenvolve as duas asas, né, a asa da bondade e da sabedoria, é como se a gente conseguisse, ao mesmo tempo, a aquisição do conhecimento e a condição desse acolhimento, né? Do se sentir pertencente à essência divina. Porque quando a gente ama, a gente coloca em plenitude o exercício dessa essência divina em nós. Então, ele nos conclama, né? Para que a gente desenvolva a nossa resignação, para que a gente chore se for necessário. Quando a dor nos visitar, a gente chora. E ele ainda coloca lá o exemplo de Jesus, né? Que Jesus chorou no Monte das Oliveiras, mas na certeza de que os anjos vêm para ampará-lo, né? Então, que nós também passemos pelas nossas dores, se for necessário chorar, que a gente chore, mas não desamparados, não desesperados, porque nós temos a certeza de que estamos num processo de crescimento e que essas dores são instrumentos para o surgimento do ser maior,
né? Como o bichinho que para nascer precisa quebrar a casca do ovo, né? Para poder transparecer, nós também precisamos quebrar esse homem velho que existe em nós, na certeza de que estamos sendo amparados, que no momento que a gente conseguir sair da casca, né? A gente vai se deparar com esses espíritos queridos que nos amparam. E tendo certeza de que estamos trabalhando para a nossa imortalidade também, para o desenvolvimento do ser espiritual que somos nós, na verdade, né? Porque sou um espírito num corpo de carne. Eu não sou um corpo de carne que tem um espírito. Eu sou um espírito. Então é preciso que a gente se modele, né? Que a gente modele as nossas tendências, mas trabalhando no sentido de desenvolvimento desse crescimento espiritual, né? Que no final das contas, mesmo que a gente passe por uma encarnação de sofrimento, no final do processo de várias encarnações, a gente vai estar colhendo progresso, né? A gente vai estar colhendo a proximidade com essa essência divina em nós. Então, ele coloca aqueles que carregam os seus fardos e ainda assim são capazes de servir aos seus irmãos, atender aos seus irmãos, esses são os bem-amados de Jesus. É preciso, né, que a gente entenda que a gente sofre, mas aqueles ao nosso redor também sofrem. Se eu tenho dificuldade para desenvolver determinada habilidade, existem habilidades que eu já consegui desenvolver. Então, vou usar as qualidades que eu já adquiri em movimento para auxiliar aqueles meus irmãos que passam por necessidades, que precisam desse aprendizado, né? Então, através da troca com os nossos irmãos, nós podemos crescer, nós podemos nos modelar para que a gente desenvolva, né, essa essência divina em nós. Então, é preciso amar, é preciso orar, e um exercício grande de abnegação e devotamento, né, que eles colocam para a gente, porque escolher seguir o caminho de Jesus é escolher trilhar uma jornada no qual muitas vezes nós precisamos trabalhar com renúncia, né? Renúncia de nós mesmos, renúncia das facilidades que a gente encontra no mundo, renúncia dos nossos horários, renúncia da nossa família, né? Quantas vezes nós somos convidados para a realização de tarefas em horários em que as pessoas lá em casa estão sentadas assistindo televisão, participando de uma festa, e mesmo assim a gente precisa parar tudo e sair, porque a gente sabe que é o nosso dever naquele momento a realização da tarefa. Então, seguir Jesus é se colocar à disposição de ser instrumento. O Bezerra de Menezes, no final do ano passado, na reunião do Conselho Federativo Nacional da FEB, ele fez uma mensagem que ele coloca para a gente com o nome de Gloriosa Vitória da Luz sobre as Trevas, em que ele fala para a gente da dificuldade que a gente ia passar, né? Que a gente agora, lendo a mensagem, a gente entende o que ele queria dizer, falando que a gente estava nesse momento da regeneração, né? No momento crucial de fazer essa mudança, e que não ia dar mais para a gente ficar adiando, e que a gente ia passar por processos de dor, que a gente ia passar por processos de dificuldade, mas que a gente precisava ter em nós a certeza dessa assistência, de que Jesus estava conosco, que a gente precisava seguir a vivência de ser cristão, né? Seguir Jesus no exemplo. E aí ele coloca o seguinte: não podemos viver a doutrina espírita sem a ética moral do Evangelho de Jesus. Não dá para ser espírita deixando de lado Jesus. Não dá para ser espírita e pegar as mensagens que estão escritas do Evangelho e botar na estante e falar: daqui a pouco eu volto para conversar com você. Não, porque para sermos espíritas é preciso estarmos em sintonia com essa mensagem. E Bezerra ainda é muito pontual quando ele diz o seguinte: a humanidade tem sede de exemplos, está cansada de palavras. Sermos o anjo da asa da sabedoria, que foi lá, tomou conhecimento do livro, né? Adquiriu o livro, leu aquilo tudo e que fala sobre aquilo, a gente já faz há muito tempo. Há muitas encarnações a gente já entrou em contato com esse componente conhecimento. O que a gente tem que fazer, né? Mas o que nos falta?
a aplicação da nossa vontade, como dizem os espíritos, né? Eles dizem que o que nos falta é vontade. A bem dizer, muito pouco nós utilizamos a vontade no sentido certo, né? A gente se colocar à disposição de realizar, né? Não basta só eu conhecer, é preciso que eu pegue esse conhecimento, que eu transforme esse conhecimento em prática, que eu coloque esse movimento, esse ensinamento em movimento, né? Então vamos tirar dos armários Jesus, vamos tirar Jesus dos livros, né? Jesus não tem que ficar na Bíblia, Jesus tem que ficar em mim, Jesus tem que ficar em você, Jesus tem que ficar na realização da tarefa que a gente está desempenhando. Há uns anos atrás, nessas mensagens ainda do Conselho Federativo Nacional, o Bezerra ele faz uma das mensagens que ele diz o seguinte: Jesus ajuda o homem através do homem. E através dessa ação que cada um de nós faz de se colocar em sintonia com Jesus, é que a gente é capaz de servir de instrumento para que o Cristo haja através de nós. Então, que cada um de nós possamos, como o Bezerra nos conclama, a sermos as mãos de Jesus, a voz de Jesus, a atender aqueles que estão ao nosso redor, né? Que nesse momento nós possamos fazer aquilo que Joana de Ângeles nos ensina, ainda naquela mensagem sobre o conhecimento da verdade, quando ela diz: toma-o como modelo e guia, né? Entende que ele é o caminho, segue esse caminho, para que a gente seja capaz de conhecer a verdade. Mas não só segue, não. Na mensagem que o Emmanuel intitula como Caminho, ele vai falar que a maioria dos cristãos ainda vive o cristianismo numa proposta salvacionista, né? O que é isso? A gente se aproxima de Jesus, mas a gente espera Jesus como um salvador nos afastando dos problemas, né? A gente quase que equipara Jesus à fada madrinha da Cinderela, né? A gente fica esperando o dia que ele vai chegar perto de nós, com uma varinha de condão, vai colocar em cima de nós e fala assim: agora você é meu seguidor, agora os seus problemas acabaram, as suas dores acabaram, você não vai mais ficar doente, nada de ruim vai acontecer com você porque você está comigo. E não é assim, porque existe uma lei pela qual nós devemos prestar as nossas contas, vamos colocar assim, na qual a gente deve seguir, né? O roteiro seguro para a realização das nossas tarefas, para que a gente atinja a perfeição. Se a perfeição é o nosso destino, não tem como a gente se afastar das regras que nos levam a ela. Então, cada um de nós, durante a sua trajetória, visita situações que nos permitam o nosso burilamento, né? Cada um de nós vai passar por situações que nos permitam tirar de nós esse homem velho, afastar de nós todas essas imperfeições que nos limitam de vivenciar a verdade, que nos impedem de nos aproximarmos do pensamento divino. Então, Jesus, ele se coloca como caminho, algo a ser percorrido, algo a ser visitado. A gente precisa olhar para a trajetória de Jesus, entender que as dificuldades fazem parte, mas que nós podemos realizar. A gente precisa entender que os recursos, eles não têm que ser utilizados de forma momentânea, né? A gente é espírita e a gente lembra da casa espírita na hora que a gente está passando por dificuldade. Aí lá na casa espírita a gente vai, faz prece, toma água fluidificada, toma passe e acabou o nosso problema, a gente corre da casa espírita e vai lá para a terra, né? Viver as questões materiais. Estamos felizes da vida nos nossos gozos materiais. Até o momento que vem alguma coisa que nos traz o sofrimento de novo. E aí a gente vai lá e visita como se a gente tomasse um antiácido, né?
A gente vai lá, come até não querer mais e toma um antiácido para parar de sentir o incômodo, né? E aí amanhã a gente esquece, come de novo e toma um antiácido, até uma hora que passa a não fazer mais efeito, né? A mesma coisa acontece com a gente. A gente se relaciona com Jesus de uma forma muito superficial. A gente busca os recursos e fica vivendo esses recursos de forma momentânea, limitada, né? E não se envolve plenamente com ele. É preciso que a gente aplique a nossa vontade nessa relação com Jesus. É preciso que a gente se entregue a esse caminho para que a gente consiga vivenciar plenamente essa verdade. Para que a gente consiga, no final das contas, viver uma vida plena. Que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. O que é essa vida plena? Essa vida plena é a vida da consciência tranquila. É daquele que realiza a sua tarefa e realiza o seu dever, sabendo que atingiu o melhor que podia, né? Então, todas as vezes que a gente faz o nosso dever, que a gente realiza a nossa tarefa, entregando ao mundo, às pessoas e a nós mesmos o melhor do que nós poderíamos entregar, nós estamos vivendo um momento de consciências tranquilas. E aí é o que a gente chama do ditado popular do sono dos justos, né? É aquele momento que a gente está em plenitude por ter realizado a tarefa que a gente se propôs. Então, aceitar a tutela de Jesus é entender que a gente precisa continuar caminhando, é entender que a gente precisa aprender sempre e servir, porque Jesus trabalha nessas duas frentes, né? A gente precisa aprender para a gente se instrumentalizar, mas a gente precisa servir para ajudar a instrumentalizar os outros e para que a gente possa também, nesse processo de troca com o outro, ir adquirindo aquilo que nos falta, né? Então, aceitar Jesus nas nossas vidas, seguir Jesus como caminho e modelo, é se permitir renovação, é sair da nossa zona de conforto. Não dá mais para a gente seguir Jesus e continuar aprisionado naquilo que a gente era antes, né? É aquela passagem do jovem rico do Evangelho que Jesus fala para ele, Senhor, eu já pratico os mandamentos, o que eu preciso para te seguir? Vai, se desfaz de tudo que é seu e volta. E ele não tem coragem de fazer isso, né? Ele vai, acaba se distraindo nesse processo, né? E acaba desencarnando, como traz a psicografia da Amélia Rodrigues, né? E ele perde a oportunidade de seguir o Cristo. E muitas vezes nós somos assim. Quando existe aquele momento que é o momento chave da nossa transformação, quando é o momento que nós somos obrigados a fazer a escolha e que Jesus está na nossa frente fazendo convite e que nós nos deparamos com ele, nós fazemos igual o homem rico, o jovem rico, né? Não, daqui a pouco eu vou. Espera mais um pouquinho. E às vezes a gente se distrai tanto com as questões materiais, com as questões dos nossos sentimentos, as nossas dores internas, que a gente acaba se perdendo no caminho, né? E acaba deixando de usufruir dessa oportunidade de conhecer a verdade. Então, seguir Jesus é aprender sempre e servir. E aí, a gente quando chega lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo do Cristo Consolador, Kardec nos lembra que o advento do Consolador, ele só chega no momento em que nós, enquanto humanidade, já evoluímos um pouquinho mais para recebermos aqueles ensinamentos que o Cristo, naquele momento, não tinha condição de se fazer entendido, né? Pelas limitações que nós tínhamos. Então, era preciso aquele processo da semente que a gente falou lá no início, né? Deixar o tempo passar para que a semente começasse a frutificar, né? Florescer, para que a gente pudesse, então, ter um despertamento do conhecimento e que o Espiritismo venha a seu turno para que a gente possa, então, renovado os nossos conhecimentos, né? Renovado o nosso aprendizado, nos aproximarmos dessa essência divina que mora em nós.
e colocarmos essa essência em movimento, entregarmos essa essência ao mundo. Então, seguir Jesus é um processo de renovação, é uma jornada de conhecimento, é uma jornada de desenvolvimento de virtude. O Emmanuel ele coloca para a gente que o cristão que não aproveita esse caminho, ele permanece estagnado. Não adianta nada eu conhecer Jesus e colocar Jesus na estante. Durante muitas encarnações, nós vivemos essa relação com Jesus. Nós nos aproximamos do ensinamento dele, mas colocamos Jesus na estante, deixamos lá parado. Na hora da prova mesmo, do convite, vamos lá agora, a gente falava, não, aqui tá tão bom, esse vício eu gosto tanto dele, me deixa aqui mais um pouquinho. E já não é mais hora para isso, né? Estamos no momento da regeneração. A regeneração está abrindo suas portas no planeta Terra. É preciso que a gente se comprometa com Jesus. É preciso que a gente se comprometa nessa proposta de modificação. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, quando ele fala do Cristo Consolador, a gente vai ver que existem várias mensagens do Espírito de Verdade, lembrando que ele veio para nos trazer de novo essa verdade. É preciso que a gente faça como a Joana de Ângeles ensina, ainda naquela lição que ela fala sobre desvendando a verdade, né? Quando ela diz que a gente precisa tomar Jesus como modelo e guia, né? Fazer dele o nosso caminho, né? Mas que esse caminho ele seja um caminho que a gente siga alegremente, né? Para que a gente consiga atingir a verdade. Então, esse caminho de seguir o Cristo é um caminho que, mesmo na dor, tem a certeza do jugo leve, né? Mesmo quando a gente está passando pelas nossas dificuldades, sabe que essa dificuldade tem propósito. Ele não tira de nós as dores, ele não tira de nós as provas que nós precisamos passar, mas ele dá a gente serenidade, ele dá a gente entendimento para que a gente passe por essas provas com instrumentalização, né? Então, viver com Jesus é viver alegre frente às nossas dificuldades, é viver servindo, entregando o melhor que a gente tem. E ela coloca: a verdade te embriagará de luz. À medida que a gente chegar a essa condição de entender Jesus como uma verdade, a gente vai ser envolvido não mais só na vibração de Jesus, mas Jesus envolto na vibração de Deus vibra em nós, né? A gente começa a fazer sintonia com essa vibração, com essa essência divina que está dentro de nós e que vibra em cada um de nós, fazendo sair do lodo, né? Como a lótus que sai do lodo, né? Nós também possamos tirar de nós essa flor que brilha, né? Essa luz que está dentro de nós, essa luz e essa paz de consciência na plenitude da verdade, na vivência daquilo que precisamos realizar. E, finalmente, vamos estar desenvolvendo a vida em abundância, né? Porque no momento em que a gente se sintoniza com a verdade, que a gente realiza o melhor que pode de nós, estamos vivendo a vida plena, né? Estamos vivendo a plenitude da entrega de seguir a Deus naquilo que Ele espera de nós. Então, que esses ensinamentos, eles nos sirvam de instrumento, né? Que nós possamos, juntos, desenvolver as habilidades que ainda são difíceis para nós, mas na certeza de que Jesus é o instrumento, é o exemplo e é a certeza de que nós podemos alcançar. Que cada um de nós, ao longo desses dias, possa refletir sobre a sua estada na Terra, pode refletir aonde que está usando seus pensamentos, em que sintonia que nós estamos vibrando, né? Em que nós estamos nos entregando e lembrando que o necessário é entregarmos os nossos pensamentos a Jesus, entregarmos os nossos pensamentos a Deus, para que seja feito em cada um de nós aquilo que é necessário, aquilo que é preciso. Que Jesus visite o coração de cada um, que possa falar a cada um de nós através das suas mensagens, através dos seus ensinamentos, mas que nós possamos transformar esses ensinamentos de palavras em ações, que sejamos servidores do Cristo
e não mais seguidores do Cristo, apenas. Que sigamos para aprender, mas sirvamos colocando em movimento. Que o nosso instrumento seja um instrumento afinado, para que na hora que Jesus precise de nós, ele consiga, através de nós, tocar a música mais harmônica possível. Que a espiritualidade nos ajude. Agradecemos a Paula Lima pela excelente palestra e agradecemos a vocês, internautas, por estar nos acompanhando no Facebook ou pelo YouTube. Antes de fazermos a nossa prece final e o encerramento da tarde de hoje, gostaria de convidar a todos para participar e prestigiar a palestra de amanhã. Vai ser no dia 20 de julho, às 19h30, pelo responsável Aprendizes do Evangelho e Fé, Amor e Caridade, com o expositor Elimar Cunha, de Volta Redonda, trazendo o tema A Renovação Interior. Ao término da nossa tarefa abençoada, repleta de boas vibrações, onde os corações irmãos e amigos, onde se encontrem, tiveram a oportunidade de participar conosco desse momento tão especial, desse trabalho abençoado, harmonizado pelas leis divinas que nos regem a todos e em todas as situações em que estivermos. Ficamos sempre muito felizes por poder, Senhor, contribuir com o mínimo de possibilidades que dispomos, mas podemos contribuir levando os ensinos evangélicos e doutrinários aos lares, aos corações. E que todos esses outros dias que iremos dividir, compartilhar durante a Semana Espírita, sejam todos repletos de muito amor, de muita paz em todos os nossos corações. Que assim seja, Pai.